Bom dia você que está aqui com a gente. Agradeço bastante. Hoje é um dia especial. É outro episódio da série Eu, Você e Nós, com a nossa querida, minha amiga, Dona Sônia Santos. Eu vou chamar aqui a minha irmã rapidinho para a gente, daí eu vou introduzir a nossa convidada. Pati, Oi, olá, bom dia. Bia, eu estou aqui para introduzir a nossa convidada de hoje, dessa manhã, minha querida amiga Sônia Santos. Ela é formada em pedagogia, serviço social. Ela tem curso, pós-graduação para ser professora de faculdade. Ela é dona de escola e também saúde pública. Ela é formada e é uma pessoa inspiradora. É alguém que me inspira muito e eu sei de várias outras pessoas que ela inspira. Onde ela vai, com quem ela fala, ela mostra realmente que ela faz tudo do coração. E vamos já chamar ela então para a com gente já começar certeza. tão especial. Vamos lá. Eu sei que ela está aqui. Olá, olá, bom dia. Nossa, que honra! Honra nossa e prazer, dona Sônia. Eu não a conheço Eu, pessoalmente, né? ah, Mas a minha irmã fala muito, muito da senhora. nossa, eu assim, já a gente não se conhece também pessoalmente, mas assim, eu já te conheço muito assim, desde o primeiro momento com a Priscila, ela sempre falou do amor de vocês, de você, da família e tudo, então para mim assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada. Uma honra. Então assim, quando esses podcasts, eu achei assim que a ideia é maravilhosa. Ai, Super gostoso, assim, os assuntos que vocês abordam. E, assim, é bem tranquilo, né? Uma coisa, assim, super natural, né? Não é, assim, uma... É diferente do que eu tenho visto, né? Porque eu vejo muitos podcasts, lives e tal, né? Então, assim, eu tô gostando bastante. Ai, Parabéns. obrigada, obrigada. bom, é uma, é Muito uma bom. assim, aqui conosco. Eu fiz uma rápida introdução, Ah, porque isso. essa mulher, gente, ela é formada, você vê que ela coloca realmente o coração dela, né? E a paixão da Dona Sônia, como ela me falou, e a gente consegue ver, é a educação. É a educação dos pequenos, a senhora é dona de escola, então ninguém melhor do que a gente abordar essa conversa que nós vamos ter agora. A Paty tem a primeira pergunta e vamos lá. Uhum. Então, eu amo tanto realmente esse tema, assim, para mim, essa área, educação é tudo, né? Porque tudo que envolve, né, o ser humano tá ligado à educação. Então, assim, eu vou tentar. Eu sei que o tempo é super curto, né? E assim, então eu vou tentar sintetizar. Fiz até um esqueminha aqui, porque eu preciso. Porque assim, sabe quando eu viajo muito, né? Começa a falar e uma coisa puxa a outra e tal. Então eu falei, não, eu tenho que me direcionar naquilo para que o tempo seja. Professora, né? Professora, eu sou casada com professor, então eu sei que tem são muitas informações, Uhum, né? E assim, dona Sônia, cortando a senhora, mas uhum, eu já quero saber a sua visão, né? A sua opinião, a sua ótica. uhum. Logicamente que a gente não tem resposta exata, mas assim, como pais, tá? Qual é o conselho da senhora, como educadora, para nos auxiliar a ajudar os nossos pequenos, independente da idade, a se desenvolver, a se interessar pela educação? Porque eu tenho um pré-adolescente que Uhum. ele já se distrai.
já se distraiu com esse lance do estudo. O que a senhora tem aí para nos dizer? Então, assim, realmente a gente também, assim, são tantas responsabilidades, claro, dos pais, tanta coisa, assim, que os pais acabam até ficando um pouco ansiosos com relação a essa questão da educação, né? Porque, claro, existe um mundo perfeito e um mundo real, né? Aquilo que a gente idealiza e às vezes a gente não consegue. A gente tenta, né? Claro, tá sempre no perfeito, mas a realidade é bem assim diferente. Mas assim, contudo, eu acho que o mais importante, desde a partir do momento que você, né? Que chega um filho, né? Assim que você recebe, assim é assim assumir a responsabilidade total sobre ele, e estar ciente que a vida dele depende de vocês, pais, né? E assim, e aí dedicação total, a partir começa. Assim, acontece muito que os pequenininhos, claro, eles exigem aqueles cuidados, tal, então os pais geralmente ficam ali, naquela proteção, tal, vai indo. Depois a criança vai crescendo, aí vai para a escola. Até então, na primeira infância, os pais são muito assim ligados, preocupados, né, com aquele cuidado, e tal. Às vezes, depois acontece muito assim que conforme eles vão entrando na pré-adolescência, vão mudando e também atribuições dos pais, tal, acaba que eles não conseguem dar conta de seguir daquela mesma forma que vinha com as crianças ali na primeira infância. Então já vai mudando um pouco, sabe? Então isso daí às vezes causa alguns probleminhas. Mas, na verdade, o principal é assim, é você assumir totalmente a responsabilidade, até eu coloquei aqui, assumir a responsabilidade sempre, ajudar seus filhos e tentar, assim, trabalhar, dialogar muito, conversar muito. Então, assim, desde pequenininho já criar esse hábito, sabe? Assim, aquela rotina que você coloca, assim, desde, né, que eles vão, na primeira infância, já vão entendendo o que é a organização, a disciplina, né? E, assim, os valores, né, que os pais vão colocando ali para eles. E tudo isso no dia a dia, ali, nessa primeira infância, né, que eu tô falando. E aí vai indo. E depois. Eu acho que assim, a partir daí você vai mostrando a questão de limites. Assim, os pais precisam estar bem atentos em tudo isso, porque depois lá na frente, né, ele vai entrar nessa pré-adolescência e vem vindo problemas que às vezes a gente não esperava e que assim, no caso como tem essa poda neural, né, que acontece na infância, depois vai acontecendo na pré-adolescência e na adolescência, então assim, a gente precisa estimular o máximo. Então, estimular os pequenininhos, vamos estimulando sempre, tá sempre com essa preocupação para que eles cheguem na adolescência, que é uma fase assim delicada, né? Assim, e às vezes a gente também precisa entender muito bem, estudar muito sobre isso, porque a adolescência realmente é um período bem assim difícil entre aspas, né? Não é que é difícil, é porque assim eles precisam ter esse contato com os outros, as amizades, então muitas vezes eles não estão de acordo com aquilo que os pais falam, mas na verdade eles estão perdidos ainda, eles estão formando a personalidade deles, né? Então tudo isso vai fazendo aquela confusão na família, né? Então, assim, aí você tem que sempre estar buscando. Então, mas quando já vem com uma base, você está ali no dia a dia, dando exemplos, trabalhando, conversando muito e acompanhando, e ele sentindo que ele pode sempre contar com você, né? Então, assim, eu acho que assim, a melhor forma de você assim, ter uma tranquilidade até com questão a isso, é você estar bem segura que essa parte você está fazendo e vai fazendo, e conforme vão passando os tempos, né? Então, no caso, assim, os pais entenderem bastante que a educação de casa é diferente da educação da escola, né? Porque a escola é a escolarização, eles vão lá para ser educados também. Lá, na verdade, na escola, eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam em casa com relação né, que falam assim de se relacionar com o outro, de socializar. E
tem todo o conteúdo, né? Então a escola tem que passar tudo aquilo para o aluno, então ela já parte do princípio que o aluno já vem, né, já de casa entendendo sobre limites, entendendo a respeitar, né, o próximo, né? Então tudo isso daí, então, porque acontece assim muito, principalmente com a escola particular, que os pais colocam os filhos e aí eles acham, eu estou pagando, agora a responsabilidade é da escola, né? Mas não é assim, mesmo que a criança fique das 7 às 7, vamos supor, um período integral aos pequenininhos, ainda a responsabilidade daquela educação é dos pais, daquela educação de dar, né, dos limites, de estar ali o respeito, né? E todas essas, tudo que compõe, né, a educação. E assim, aí vai indo assim, e os pais sempre, e o filho tem que estar entendendo que os pais são muito importantes, que eles que, né, assim, que eles que estão ali, que eles amam acima de tudo ele, que eles são os companheiros, que eles estão juntos. Então ele está lá na escola, é um diferente, mas ele vai voltar para casa dele e ali ele está aprendendo toda essa outra parte que ele vai estar colocando em prática ali na escola. Agora, sim, também a forma, né, como você educa seu filho em casa. Então, vamos supor, essa questão de conversar muito, nossa, isso daí é tudo, é a base, sabe? Porque o diálogo, né? Porque você vai entendendo os sentimentos deles, né? E assim, e vai fazendo com que eles também, eu acho assim, que os pais, muitos, talvez a gente vive numa realidade assim diferente, que a gente até tem possibilidade de estar lendo um livro, de estar se informando, mas muitos não têm essa possibilidade, né? Quantos que não têm? Mas só que a gente já tem o instinto, a mãe, né? Principalmente a mãe, né? A mulher já tem aquele instinto, então ela não, ela sabe que ela vai assim fazer por amor o máximo pelo filho e ali estar junto ajudando ele a desenvolver. Então, vamos supor, no caso da criança, assim, do pequenininho, sabe? Aí você já vai ensinando ele a ser mais independente, que isso é muito importante, vai ensinando ele a, a assim, o respeito, né? A responsabilidade. E assim, em coisas mínimas, às vezes, mas que já vai fazer uma grande diferença lá na frente, né? Fácil. E aí vai indo até ele chegar naquela fase que é a fase que depois dos 7 anos, né? Que aí vem a outra infância, que aí eles vão estar, vamos supor, tendo que já se dedicar mais para os estudos, aí vem a parte de cobrança, com provas, com tudo, né? Mas assim, essa primeira infância é muito importante. Mas assim que eu estava falando, então, voltando a falar da escola, né? Assim, em si, precisa assim, existir uma parceria muito grande entre os pais e a escola. Então, vamos supor, tem as reuniões lá. Então, determinados pais falam, mas eu sou parceiro da escola, eu nunca falto numa reunião, eu estou sempre ali. Mas não é só isso, sabe? Assim, é aquele contato, é aquela coisa de, eu vou dar uma passadinha lá na escola só para não é de reunião nem nada, mas eu vou passar só para ver como meu filho está se socializando, como que ele está, a relação dele com a professora, como que está, assim, a questão em questão geral, né? Como que tá, e o que que eu posso fazer em casa para ajudar se ele tiver, se eu perceber que tem algum problema, né? Assim que está acontecendo alguma coisa, o que que eu posso fazer? E aí, no caso, né, no caso, os pais com essa parceria, é muito bom, porque a escola também fica mais assim, é gostoso, sabe? Quando você sente que os pais. Porque às vezes os pais até ficam, mas eu não vou passar na escola porque eu não quero incomodar, alguma coisa assim, mas na verdade. Não ou ficam com vergonha, constrangidos, né? Mas não é. Essa parceria é muito importante. O professor adora quando o pai, sabe, sente que os pais estão ali, que estão juntos, dividindo aquela Se responsabilidade. interessam, né? Então, é isso que eu falei, né? Que eu perguntei, o que que a gente pode fazer para auxiliar os nossos pequenos a se interessarem pela educação da escola, Uhum. né? Então, às vezes, a falta
falta de interesse do filho é o reflexo da falta de interesse Sim, dos pais por essa dinâmica é, escola-casa, a né? base Faz sentido? faz sentido, é totalmente. A base toda é essa, né? A base toda é a família, é a casa, vem de casa. Perfeito. Nossa, eu gostei quando a senhora fala. Não, tudo faz muito sentido, é a parceria. Parceria. E tudo muito bem, o que a minha irmã falou, que a senhora explicou divinamente, o que é a importância da base, parceria com a escola. E é Isso. isso. Nossa, E, que ótimo. é uma parte importante, assim, né? Porque, assim, a educação, ela é cultivada no dia a dia, né? Então, assim, os pais, então, vamos supor, você não vai plantar banana e colher maçã, né? Então, assim, você tem que estar sempre vendo, assim, os exemplos, né? Porque não adianta você ficar, ai, meu filho, você tem que ser responsável. Meu filho, você tem que ser assim. Meu filho É, tem que ser... Hum, Mas sendo que você não é, é, né? Então, assim, o exemplo é tudo na vida, né? Tudo. tudo. Então, assim, você tem que ensinar para o seu filho responsabilidade, sendo responsável, resiliência, otimismo, espiritualidade, né? Então, tudo isso, o seu filho está vendo você, né? Como que é a sua posição, como que você, o que você entende sobre isso, e o que você fala sobre isso. E, claro, na linguagem de cada idade, você vai mostrando para eles todas essas coisas, né? Adequando. E assim é tão bom, porque quando eles se tornam assim adolescentes, eles já entendem tantas coisas, sabe? E realmente tem esse choque, né, que existe, mas na verdade é porque assim, nós também já passamos, todos nós já passamos por isso, sabe como que é, né? Eles ficam testando, né? Às vezes vão contra o que o pai fala, mas assim, os pais têm que. É uma fase delicada, que nem você que tem um filho pré-adolescente, né? Se bem que hoje eu estava até vendo, assim, lendo sobre isso, assim, que está sendo tão precoce a questão da pré-adolescência sim. que está sendo considerado pré-adolescente agora a partir de 8 anos. Nossa. Já pensou? Eu É, fiquei assim, boba, 8 anos. Então, assim, pré-adolescente, 8 anos. Então, você já sabe que já está acontecendo uma mudança hormonal. E, assim, as meninas estão até com sintomas de TPM, sabe? Por quê? Porque está sim. já acontecendo a pré-adolescência. Então, pensa bem, a gente tem que correr contra o tempo, os pais, hoje, não é? Uhum, E as meninas sim. era tão assim, né? Imagina, até 10 anos a gente não se preocupava tanto antes. Hum, E hoje, então, já diz que assim, a partir já de a criança com 6, 7 anos já começa sabe, a ter sinais de mudanças. Aí, com 8 anos, já estão entrando na pré-adolescência. Então, assim, é muito delicado mesmo a situação, né? Então, a gente dá uma ansiedade, dá um medo, né? Assim, o que que vão enfrentar, né? Como que vai ser, né? Mas assim, tudo é porque a forma que a gente está vivendo hoje, né, envolve alimentação, envolve essa questão, né, de redes sociais e tudo. E por mais que você poupe seu filho, mas ele vive, ele vai lá na escola, então ele está se relacionando com os outros, porque não adianta, você faz tudo ali pelo seu filho, mas aí o outro está mostrando para ele como que é o TikTok, está mostrando como que é, Isso. sabe? Essas, né, essas coisas que aí né, vão erotizando aquela, né? E aí já vai mudando tudo nessa questão hormonal, né? nossa, que informação, dona Sônia. Eu assim, fiquei assim, falei, meu Deus do céu, É, que, né, dá uma, né, a gente fica assim um pouco ansiosa, né, mesmo, né? Falei, meu, como vamos fazer, né, pra... eu tô rindo para não chorar, porque o Léo tem 8 anos. Eu tô aqui, É, pensei nele. tá? Aí, assim, falar rapidinho, só a questão da disciplina, né? Como eu estava falando das regras, que nem o esporte, é tudo, assim, que os pais puderem colocar os filhos para praticar esportes, sabe, assim, é muito importante, assim que puderem, porque eles vão, então, assimilando, né, essa questão das regras, disciplina muito melhor, e assim que se puder, ler com eles em casa, livros assim, até já compra, por exemplo, quando tiver um tempinho, dá uma pesquisada. Ai, meu filho tá assim apresentando, sei lá, eu tô preocupado em alguma questão. Vamos pesquisar um livro que ele possa ler. Aí você já leu previamente, aí depois você vai
sabe, trabalhar com ele, discutir. Ele lê o livro, aí você vai, sabe, procurar saber e tentar fazer de tudo, assim, desde os pequenininhos, para fazer com que eles falem deles, entendeu? Assim, do sentimento deles. Porque é muito. Quantas pessoas, adultos, têm o maior bloqueio, né? Não conseguem falar de si mesmo, não é? Porque isso daí já vem uma prática desde criança, assim, né? Então, assim, porque antes as pessoas achavam sempre que as crianças, tá tudo bem, é criança, eles não valorizavam tanto o sentimento. E É. no final, isso é muito importante, né? Saber por que ele tá feliz, se ele tá, assim, ao invés, talvez, de ficar também, um outro parênteses, elogiando muito o filho, procurar saber o que ele sentiu naquele momento. Por exemplo, ele fez um desenho lindo, vamos supor. Aí você, lindo assim, né, dentro das possibilidades. Aí você, em vez de falar, ai, que lindo, tá. Aí, nossa, você terminou esse desenho, que ótimo e tal. E você, como que você sentiu, sabe, com isso? E sempre procurar tirar os sentimentos dele, porque ele tem que ver, ele tem que sentir isso, sabe? Ele tem que saber colocar para fora aquele sentimento. Hoje eu não tô, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, hoje eu tô nervoso, hoje eu tô, sabe? Assim, É. isso ajuda muito também, falar sobre os próprios sentimentos, né? Que aí. Por que a gente precisa tanto de terapia hoje? Que a gente precisa colocar assim para fora tudo, né? E já pensou que maravilha se o ser humano se a gente pudesse já trabalhar as crianças desde pequenininhos e até eles, né, se tornarem adultos? Olha que maravilha seria ele ter essa possibilidade de pôr para fora, né? Esse sentimento deles e tal, né? Nossa, é uma dica excelente, dona Sônia. E já puxando então na parte da emoção, eu queria ir para a nossa segunda pergunta, que seria Uhum, em torno do bullying, né? Bullying é algo tão relevante hoje em dia, não que não existia antes, uhum. mas na Sempre sua opinião, existiu. sempre existiu. Mas na sua opinião, como a professora, dona de escola, pedagoga, mãe, avó, qual é a sua opinião? O que que os pais deveriam fazer se o filho vem da escola para casa e fala, mãe, eu estou sofrendo bullying. Na sua opinião, os pais deveriam ir para a escola e já imediatamente conversar com a diretora e a professora? Então, que o bullying, nossa, realmente, o bullying sempre existiu, né? E aí agora, só que ele se tornou, assim, muito agora um debate, né? Por todos esses acontecimentos e também depois da internet as coisas mudaram muito, né? Porque, assim, as redes sociais, né? Então, agora que o negócio tá feio mesmo e bem, assim, difícil de É, trabalhar. Mas, assim, a, no caso, quando a criança vem, a primeira coisa, os pais têm que imediatamente entrar em contato com a escola. Mas existe muitos casos que a criança não fala com os pais, porque às vezes assim eles ficam fechados no mundo dele, porque eles têm vergonha às vezes de falar. Então isso daí acontece principalmente com os maiores. Os pequenininhos, eles até falam assim, mas os maiores, eles vão se fechando. Então, assim, não é só, às vezes os pais têm que observar, vamos supor, se a criança está ficando, se o filho tá ficando muito isolado, o filho está deixando de comer, o filho está assim, então não está querendo mais ir para a escola, ou então uma coisa assim que acontece muito assim, principalmente com os meninos, de chegar assim, às vezes, com o uniforme rasgado, sabe? Com a roupa assim, com alguma coisa assim, ou tipo material, faltando material, ou assim, com os livros rasgados, sabe? Então, e eles não falam. Não, sabe? Às vezes eles falam que ele mesmo, e às vezes até os pais brigam e sabe, faz toda aquela coisa, mas não sabe o que está acontecendo. Às vezes o agressor tá fazendo tudo isso lá na escola, só que ele ficou fechado, ele não fala para os pais, né? Então, todos esses são sinais, né, que os pais têm que ir observando para poder já assim, investigar, né? Vai lá na escola, vai observar, vai tentar tirar do filho e tal. E depois também, assim, no caso, quando for para a escola, já é uma coisa muito séria, que você tem que ir lá conversar e tal. A escola já imediatamente já tem que mobilizar
toda a comunidade lá, né? Todos os funcionários, todos, porque assim, o bullying não acontece dentro, pode acontecer dentro da sala de aula, mas não, às vezes, na presença do professor, tá? Então, pode ser na hora do intervalo, pode ser na entrada, na saída. Então, todos os funcionários, no caso da escola, precisam estar preparados e atentos, né? Tem que ter um radar ligado para observar isso, né? Porque, vamos supor, mesmo a pessoa lá que faz a limpeza, ela tá lá, de repente ela vê um aluno, né, com outro, ela tem que ir lá já comunicar e está acontecendo e tal. Então, se todos estiverem focados nisso, vão estar cercando tudo, e fora isso, a escola precisa fazer aquele trabalho, né? De tipo, de sempre, né? Tem que estar fazendo agora e agora ainda mais. Aquele trabalho de reflexão, né, com os alunos e conversar sobre isso, e rodinha de conversa, e leitura, e filmes, e tudo que existir de material que possa fazer com que aquelas crianças entendam o que é bullying, né? E assim, para irem se, assim, não deixar acontecer, né? Porque aí cada um vai ter que, né? Então, assim, né, a escola está sofrendo bastante, porque realmente agora você vê uma escola pública que tem milhares de alunos, assim, um número muito grande, e uma sala de aula, né, que com 50 alunos, vamos supor, né, todos ali, eles não conseguem dar conta, e aí é o que está acontecendo, porque o agressor, então, aí aquela criança que foi, que sofreu bullying, ela vai carregar esse problema para sempre na vida dela, né? E aquele agressor, ele também tem problema, né? Ele também não é, sabe? Então precisa de tratamento tanto um quanto o outro, né? Assim, então vai indo assim assim na vida, né? Então a escola tem que ter esse protocolo, saber tudo que vai fazer assim que os pais vêm comunicar, né? E a partir daí, se for o caso, não sei, até em último caso, tirar da escola, se vê que não vai resolver nada, né? Porque tirar dessa escola e mudar, então, se for o caso, né? Em último, eu falo. Claro que a escola, nossa, hoje em dia tem muitos trabalhos, está sendo, sabe, é interessante, sim, ver como que as escolas estão, principalmente no Brasil, pelo menos eu estou, né, bem por dentro, tá, assim, as escolas estão trabalhando bastante em cima disso, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Claro. Ah, né? E os pais, ali é o papel dos pais, né? Estar assim, bem cientes mesmo bem cientes, eu falo bem atentos, né? Na verdade, a todos esses sinais, a tudo, né? E assim, e aí também a gente volta naquela importância da gente estar mantendo o diálogo desde eles pequenininhos, né? Para eles terem essa confiança nos pais, né? Porque assim, de contar, né? Porque assim, de contar, de falar o que está acontecendo, né? E os pais aquela delicadeza, né? No momento de saber o que falar, sabe? Pensar, porque dependendo de como o pai reagir, aquela criança bloqueia, né? Ele não vai mais falar, perde a confiança, né? Então você tem que estar, é muito delicado mesmo, sabe? Né? Como que eu posso dizer? É uma questão assim que é muito, muito, muito mesmo complexa, né? É um assunto bem delicado. Nossa, a dona Sônia, a senhora ensinou muito para mim. Gratidão, gratidão. Eu sei que a senhora é uma inspiração, como eu disse no começo, com seus conhecimentos, o seu amor, tudo que a senhora faz é com tanta dedicação. E a gente vê que os alunos que a senhora me conta tantas histórias de alunos que com certeza foram abençoados com a sua presença, com o seu carinho, e a gente agradece muito, muito. Tem que ter parte 2. Vamos É, Isso, vamos, combinado, parte 2. precisaria de muito tempo para a gente poder, né, abordar tudo, para poder contar fazer as histórias que acontecem na escola, né? Que você também, né, no caso da Paty, tem muitos que né, seu marido deve contar também o que acontece lá, né? isso. Então, assim, não é diferente, porque você pode, sabe, estar ali trabalhando com aquelas crianças lá numa escola pública ou na melhor escola particular do Brasil, né?
Uhum. mas os problemas, né, são sempre assim. É, porque se trata de seres humanos, né? Independente da camada social, são seres Uhum, humanos que têm emoções. aham, E a senhora tocou aí num ponto que me toca, que são as emoções, que é um trabalho dentro de casa da família isso, e que está sendo muito empurrado é muito para a importante. segunda família, Isso, que é a extensão da casa, que é para a escola. Os pais, na minha opinião, na minha visão, deve haver uma separação. É isso que está se perdendo. é, O papel do é, pai, da mãe em casa, ou responsável, ah, e o papel do uhum, colégio, que é da educação, vamos dizer assim, teórica, informativa, cognitiva. Só que das emoções, dos valores e princípios, é dentro de casa. Então, são duas bases que isso, uhum, caminham juntas, é, solidificando um ser humano. uhum, Só que tem que ter separação de papel, bem separadinho, né? Um não invade o outro, mas, lógico, tem um limiar que se conversa sim, ali, é, que pode, né, uhum, é, ser discutido, conversado, ser maleável, flexível, uhum, mas tem coisas que são só dos pais e tem uhum. coisas que é só da escola, do É, colégio, né? justo, ter essa consciência, né, aos pais é muito Isso importante. Isso. Perfeito. facilita, Ah, né? com um gostinho de quero mais, dona Ficou. Sônia. Algo eu já vou perguntar. A senhora topa a segunda, a parte 2 aí? Topo, claro. Importante. Uma Então, boa semana. Gratidão. Ah, ah, Gratidão. eu, ag- obrigada, já acabou, meu eu Deus. agradeço Ah, então, muito, assim, até, vocês desculpem que talvez eu me atropelei um não, pouco com as Não, palavras, porque, assim, na verdade, como eu te falei, a ansiedade, a gente quer tanto, né, passar tudo aí, você vai falando, falando, e por mais que passe um esquema, não tem jeito. Eu sabia que seria assim. profissional, profissional já. profissional, né? Olha a gente também, né? Não, vocês estão ótimas, maravilhosas. Ah, obrigada. Ai, obrigada, dona Sônia. Uma boa semana. Bom, um beijo aí para os Estados Unidos, para vocês que estão aí. Obrigada, Fiquem com Deus. vocês também. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.